Olá! Grandes pregadores entraram para a história por causa do conteúdo de suas mensagens e também a mensagem, o poder que eles tinham de falar. Essa oratória chamava muita atenção das pessoas e é uma coisa interessante. Eu tive a oportunidade de ver isso. Eu vi Billy Graham falando para multidões, arrebatando multidões. Eu fui para a igreja Bethesda e conheci Ricardo Gondim, também arrebatando multidões. Eu li Orlando Boyer. No Heróis da Fé, no seu livro Heróis da Fé, ele lista uma série de homens que pregavam de uma maneira maravilhosa. Conheci Príncipe dos Púlpitos, Charles Spurgeon, conheci o grande avivalista, Wesley, conheci Jerônimo Savonarola com seu Gogó de Ouro, conheci D.L. Moody e assim por diante. Ficava fascinado com esses homens. Aliás, eu me sentia pequeno todas as vezes que eu estava lendo esse livro. Mas depois eu conheci Martin Lloyd Jones no seu livro Pregação em Pregadores, quando ele diz que o pregador, eu achei muito interessante, porque ele diz assim, o pregador deve falar como moribundo a moribundo. Eu me encantei com isso. Achei muito bonito isso. Conheci também Martin Luther King. Aliás, todos nós conhecemos, naquele seu famoso discurso, tenho um sonho. É encantador ouvir essas pessoas. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente ouve uma mensagem que tem a ver com a realidade, por exemplo, como Martin Luther King, que pregava contra a segregação racial, a gente observa que a mensagem que nasce da realidade, nasce da luta do seu ideal, ela parece promover algo maravilhoso no nosso coração. Parece surtir mais efeito. Mas cá para nós. Quando a gente vai, e você pode observar isso, quando a gente ouve um candidato político, alguns deles, aí a gente vê que a sua fala destoa da sua prática, destoa do seu comportamento, destoa da sua vida, a gente fica desacreditando em tal candidato, não é verdade? Pois bem, eu acho que isso também tem a ver com a nossa vida, isso tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a vida de todas aquelas pessoas que falam a palavra de Deus. Porque quando a palavra, por mais bela que ela seja, ela destoa da vida, então essa palavra pode cair no descrédito. Jesus, ele era aquele que tinha a sua oratória, ele falava, mas ele era também aquele que vivia, aquele que estava sempre em busca de viver aquilo que ele falava. Deixa eu te dizer uma coisa, é claro que eu sei, eu tenho certeza, né? Eu assumo que eu sou menor do que a mensagem que eu prego. Eu sou menor porque a mensagem que eu prego, ela é o ideal, ela é aquilo que tem a ver com a minha luta também, eu também quero isso. Mas a verdade é que quando aquilo não é a nossa luta, a gente apenas fala para o outro e a gente não tem aquilo como desafio para nós, nós estamos vivendo uma hipocrisia religiosa. Gente, eu não quero ser um hipócrita religioso, que eu vou falando sobre amor, mas eu tenho sérias complicações nos meus relacionamentos. Eu falo sobre perdão, mas eu tenho sérias complicações em perdoar, eu tenho limitações. Eu confesso que tenho, mas eu preciso melhorar. E eu quero dizer para você, procure também melhorar nisso. Sabe? Porque é muito fácil falar sobre perdão, é muito fácil falar sobre amor, é muito fácil falar sobre libertação, é muito fácil falar sobre misericórdia, mas é muito complicado quando eu tenho uma boa retórica, mas eu não tenho um feedback de prática, de vivência, sabe? De conteúdo, de história. O verbo para mim continua verbo, a palavra continua palavra, a retórica continua retórica, ainda não conseguiu se fazer carne. A Bíblia diz, falando a respeito de Jesus, a palavra que é vivida, a verdade que é um ser humano, pé no chão. O verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Você sabe quando é que vão ver glória na gente? É quando esta palavra, quando este verbo também se fizer carne, se fizer história, se fizer concretude histórica em nós. Precisamos viver isso. Precisamos nos apaixonar por esse desafio. Enquanto eu falo para você, eu preciso me desafiar.
Esse é o meu grande desafio. Esse é o meu grande ideal. Refazer a minha vida, falar para o outro, mas também me ouvir naquilo que eu falo. Somente assim a glória pode ser manifestada. Não simplesmente na minha vida, mas porque Deus olha para a gente e vê que o Filho está se parecendo com o Pai. Cheio de graça, também de verdade. Tá bom? Deus te abençoe.